Então, pessoal, vamos lá? Mais uma regrinha de crase, então, para a gente treinar o acento grave. Acento grave é o acento indicativo de crase. Vai ocorrer na palavra A. Agora aqui é o seguinte, ó. O assunto é o acento indicativo de crase nos pronomes, mas não mais nos pronomes relativos que nós já vimos, mas os pronomes demonstrativos. Aquele, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo. Bom, primeiro lugar aqui, vamos entender uma coisa, né? Para entender a crase aqui, a gente entende o seguinte, ó. Tá vendo na sua tela aí que eu destaquei a palavra A, tá em verdinho aí no aquele, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo? Por que eu fiz isso? Eu destaquei para mostrar para vocês que esse A que você está vendo destacado aí em verde, eles são artigos femininos. Então não importa que o pronome seja masculino, por exemplo, o pronome aquele, ele é masculino, né? Aquele indica algo, né, um substantivo feminino em algum lugar, não é isso? Ele é, aliás, desculpe, um substantivo masculino, não é isso? Aquele ou aquela que indica o feminino. Bom, isso não vai importar. O que importa é que esse A que você está vendo aí destacado em verde, eles são artigos femininos. Quando a gente tem, olha a diferença, hein? Olha a diferença, presta atenção, se liga aqui, ó. Quando a gente tem o pronome relativo, a qual, as quais, a gente sai desse pronome relativo, vai para depois dele, principalmente no verbo. Primeiro nós vamos no verbo. Se o verbo exigir preposição a gente traz a preposição a para antes do pronome relativo. Lembra disso? Muito bem. Só que quando a gente tem os pronomes demonstrativos, esses que vocês estão vendo aí na sua tela, aquele, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo, o que nós vamos fazer agora? A regência vai ser ao contrário. Você vai para antes desses pronomes, aquele, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo, e vai verificar se o termo regente vai exigir preposição a. Dá uma olhadinha aí na sua tela aí. Fomos àquele lugar, qual o motivo da crase? Olha as duas setinhas aí, uma verdinha e uma vermelhinha. A seta vermelha indica que o verbo fomos aí, conjugado, que é o verbo ir, ele vai exigir uma preposição a. Se nós fomos a algum lugar. Então bota essa preposição a aí, ó. Dentro do aquele, você já viu, ó, volta aqui, tá vendo, ó? Dentro do aquele já tem o artigo a, tá vendo? Tá vendo o artigo a destacado em verde? Volta lá, ó. Preposição a, quem vai a, e dentro do pronome aquele tem esse artigo a. Então o que aconteceu aí? Não houve a soma da preposição a com o artigo a? Houve a soma, por isso que a crase é obrigatória. Quando você tem pronome relativo, você vai ao verbo pós-posto. Quando você tem pronome demonstrativo, você vai à palavra anteposta. Essa palavra pode ser um verbo, pode ser um nome. Lembre-se que eu falei para vocês. Tem que estudar ou tem que decorar a regência verbal e a regência nominal. Essa é a base de tudo. Vamos para frente aí, ó. Resuminho para vocês. Qual que é o resumo? Mas já resumo é rapidinho. Questão de regência com pronome relativo ou crase com pronome relativo é rápido, mas com pronome demonstrativo é mais ainda. Olha o resumo aí. O que nós vamos ter? Os pronomes demonstrativos, aquele, aqueles, aquela, ou aquelas, ou aquilo, esse a que você está vendo aí já é um artigo feminino. Então, se eu tiver antes desse aquele, aquela, ou aquilo, uma preposição a, um termo regente exigindo preposição a, olha o que vai acontecer? Crase, viu? Se eu tirar a preposição, ó, não acontece nada, fica sem crase. Agora, pus a preposição antes, põe crase neles aí. Tá vendo que facinho? Moleza, né? Muito bem, gente. Olha que facinho que é. Quando você tem pronome demonstrativo, aquele, aqueles, aquela, aquelas, ou aquilo, você vai para antes e verifica se esse termo regente exige preposição a. Se tiver, vai acontecer o que você está vendo aí na sua tela. Vamos voltar um pouquinho? Vamos voltar um pouquinho antes do resumo. É isso aí, ó, que vai acontecer. Eu vou terminar com vocês aí, ó. Fomos àquele lugar, a crase é obrigatória porque o termo regente é o verbo ir. Ele exigiu uma preposição a. Esta preposição a foi somada ao artigo a que já está dentro do pronome demonstrativo. Resumiu? Tranquilo? Maravilha. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais. Vou encerrar depois com mais uma regrinha, tá faltando mais uma regrinha aí. E depois a gente começa a ver as específicas, né? Quer dizer, quando que não vai ter crase, quando que vai ser facultativo. Por enquanto, eu estou mostrando para vocês as regras
de crase aquilo que é obrigatório quando o termo regente exige preposição a e o termo regido admite esse artigo a, ou no caso do pronome demonstrativo ele já tem esse artigo a. Essas regras que eu estou mostrando para vocês por enquanto são as obrigatórias de acento indicativo de crase. Depois nós vamos ver as proibidas e as facultativas. Grande abraço, bons estudos a todos.